Com muita alegria, nós vamos receber aqui a Angélica, hoje para o Dia das Mães. Tem uma palavra de Deus para compartilhar ao nosso coração. Gostaria que você estendesse as mãos para cá. Peça para o Espírito Santo usar a vida dela para falar com você nessa noite, amém? Espírito Santo, nós oramos pela vida da Angélica, nós clamamos para que o Senhor use ela para ministrar sobre a vida da igreja nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto para receber da tua parte o que o Senhor quer falar através da vida da tua filha. Que os nossos corações se voltem, que os nossos olhos se voltem, que a nossa mente se volte. Nós repreendemos toda a distração nesse culto e nós declaramos que os nossos corações são terras férteis, Senhor, para enraizar e dar muito fruto, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o inimigo não vai roubar a semente plantada, Senhor, que a semente não vai cair na beira do caminho, que a semente não vai ser sufocada, mas a semente vai dar 100 por 1. Nós declaramos que nós somos uma boa terra. Coloca a mão no seu coração e começa a dizer: eu sou uma boa terra. Ministra sobre o seu coração: nós somos uma boa terra para receber a tua palavra, Senhor. Tudo que o Senhor plantar sobre o nosso coração vai dar fruto. Tudo que o Senhor declarar sobre as nossas vidas vai acontecer. Tudo aquilo que o Senhor declarar sobre nós vai se tornar uma verdade, um caminho, Senhor. Nós vamos ser transformados, o nosso caráter vai ser transformado, a nossa vida será transformada diariamente, de glória em glória, pela sua presença e pela sua palavra, Senhor. Nós somos uma igreja que ama a tua palavra, Senhor, que teme a tua palavra, que deseja a tua verdade, Senhor. Nós queremos a tua verdade, que toda mentira seja quebrada, Senhor, que todo poder de persuasão humano seja quebrado, Senhor. Nós declaramos o teu Espírito se movendo no nosso meio e recebendo vida de ti, Senhor, porque o Senhor tem palavra, o Senhor tem pão para nós nessa noite e nós queremos receber, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada. Meu nome é Angélica. Estou com saudade de ouvir isso. Sou casada com o Christian. Levanta a mão, Christian. Gente, eu juro que não fui eu, tá? Não fui eu que causou o acidente. Sou mãe do Luiz. Levanta a mão, Luiz. Luiz é o mais velho, tem 23 anos. Sou mãe da Luísa. Cadê a Luísa? Luísa tem 13, a Lívia tem 4 anos, está lá no Ministério Infantil, e o Benjamin tem 1 ano. Então, Deus gosta de pegar as quarentonas aqui da igreja, né? Aqui está a Daiane. Depois dos 40, tem vida ainda de Deus. Gente, o Senhor colocou no meu coração João 12, 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Guarde bem essa expressão, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Esse texto fala do perfume que acontece onde há comunhão. O Senhor nos deixou vários princípios. E um dos princípios que Ele nos deixou é o princípio da comunhão. O Senhor ama que a gente viva em comunhão. E como hoje é Dia das Mães, o Senhor me trouxe à memória a cultura da família da minha mãe. E por que eu quero falar em cultura hoje? E o que precisa para estabelecer uma nova cultura? Porque nós estamos nos fortalecendo na cultura da comunhão e do discipulado. E para estabelecer uma nova cultura, precisa de uma comunhão de esforços bem grande. A minha avó, mãe da minha mãe, tinha 11 filhos. E eu cresci vendo os meus tios reunidos em comunhão.
Mais ainda em datas especiais, como o Dia das Mães, Páscoa, Natal, ninguém ficava ausente da presença da avó. O vô e a avó estabeleceram a cultura da honra. Eles eram honrados a partir da comunhão. Todo mundo se encontrava lá, e naquela época não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem, vamos almoçar lá na avó? Não, a gente simplesmente se encontrava lá na avó. E era muito lindo, mas o mais lindo ainda é que existia uma cultura não só da comunhão, mas de relacionamentos de amor e respeito entre os meus tios. O vô e a avó eram intolerantes a respeito de brigas, de contendas entre irmãos. Então sempre estavam os 11. Não acontecia isso de um estar ofendido com o outro, então eu deixo de honrar o Dia das Mães, eu não vou na casa da minha mãe, porque eu estou magoado com o irmão e eu não vou encontrar com ele lá, eu não vou ir até lá. Não havia essa possibilidade. Não que não existisse problema. Os problemas eram imediatamente resolvidos. E aí eu me lembrei do versículo que fala: resolva a sua ira antes do pôr do sol, para não dar lugar ao diabo. E essa cultura, eu, Angélica, vivi toda a minha infância, a minha juventude, e na vida adulta, hoje, a gente vive essa cultura lá em casa. Hoje todos almoçamos juntos. Aliás, eu e o Christian temos algo estabelecido lá em casa. Todas as refeições são com todos os filhos à mesa. Todas não, o almoço. E eu vejo como o Christian se sente desonrado se ele se atrasa um pouquinho e a gente almoçou. Por quê? Porque à mesa acontecem os relacionamentos. E mais, a Ângela está aí? Eu só tenho uma irmã, está lá. E hoje eu falei para a mãe, eu disse: mãe, tu não tem noção do teu legado. Quando nós éramos pequenas e a gente brigava, a mãe dizia: se vocês brigarem, eu vou embora. Eu não aceito que vocês briguem. E a gente morria de medo que a mãe fosse embora. Então, a gente se dava um jeito de se resolver imediatamente. As nossas brigas, minha e da Ângela, nunca se estenderam mais de um dia. Porque a gente aprendeu que nós honrávamos a nossa mãe, mantendo os nossos relacionamentos saudáveis. E nós aprendemos uma a outra a renunciar, pedir perdão, e é melhor ser feliz do que ter razão. Mas mais, essa não é uma cultura da família Brown e não é uma cultura da minha casa. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Essa é uma cultura do céu. Essa é uma cultura do reino de Deus. O que o Senhor quer? Que os seus filhos vivam em comunhão e em paz nos seus relacionamentos. Que as famílias permaneçam unidas, que os casais permaneçam unidos em amor. Que não haja divórcio emocional, como nos chocou essa palavra que nós ouvimos no congresso final de semana. Quantos casais estão casados só de fato e há um divórcio emocional entre eles? Quantas vezes nós nos divorciamos emocionalmente dos nossos cônjuges quando a gente resolve dormir brigado? Então essa cultura que o Senhor falou, disse: Angélica, tu vai trazer, não é a cultura da tua família. Tu vai trazer para a igreja uma cultura que é um princípio meu. É um princípio que eu deixei para que vocês vivam bem, para que vocês sejam emocionalmente saudáveis. Porque eu não consigo viver em paz se eu estiver brigado com a minha irmã. Eu adoeço. Eu não consigo viver em paz se eu estiver brigado com o meu marido. Eu adoeço. Então o Senhor nos deixa princípios. E o que são princípios? Princípios são as bases estruturais do Evangelho, da Palavra de Deus, para que a nossa vida ande alinhada. E eu me baseio muito por princípio.
E eu gosto muito, e tem um lema que diz: o princípio que a gente quebra, lá na frente ele nos quebra. Mas como aplicar e trazer isso para a vida da igreja? A minha avó se sentia honrada com a comunhão, a minha mãe se sente honrada com a comunhão, o Christian e eu nos sentimos honrados com os nossos filhos à mesa. E como a gente honra a Deus? Não é também pela comunhão? Não é também amando uns aos outros nos relacionamentos como igreja? Aqui nós não somos uma família? A honra que vem pelos relacionamentos. Essa intenção de honrar a Deus, simplesmente vou fazer a paz, vou estabelecer a paz de um relacionamento porque eu quero cumprir um princípio e eu quero honrar o meu Deus. Assim como eu não queria magoar a minha mãe e dava um jeito de fazer as pazes logo com a Ângela. Será que a gente tem essa honra e esse temor do Senhor quando estamos com relacionamentos desfeitos? Será que a gente se preocupa com isso? Temos honrado a Deus? Primeira coisa essa noite, temos honrado a Deus através da comunhão e dos relacionamentos? E eu trago isso para a igreja sobre a importância da comunhão, porque se a igreja não viver em comunhão, nós somos apenas um monte de pessoas isoladas, um monte de pessoas soltas aqui dentro. Isso não é a igreja. Quero ler Mateus 18, 18 a 19. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que venham a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A evidência do Evangelho dizendo que Cristo se manifesta na comunhão. Qualquer problema que a gente tenha, se for colocado em oração, na comunhão dos santos, 2 ou 3 em concordância, um sim e um amém, a palavra de Deus diz que é o suficiente para acontecer. Casais, famílias, amigos, o poder da oração, ao poder da concordância. Muito lindo que o pastor Marcelo fez aqui, da gente em concordância, orar pelo ministério infantil. Vocês já pensaram o poder que a igreja tem na sua comunhão, se a sua igreja se unir para qualquer assunto, está dizendo tudo que pedires em meu nome, tudo, tudo. A igreja é uma força contra essa sociedade que prega valores que completamente contrários aos valores do reino. E se a igreja se unisse mais, se houvesse mais essa comunhão, se uns orássemos pelos outros, se houvesse mais partilha. Só que há, hoje, uma oportunidade disso acontecer. Por isso que eu comecei falando de uma nova cultura. É a cultura dos grupos caseiros. É no grupo caseiro que nós vamos estabelecer comunhão e discipulado. É no grupo caseiro, o que é a comunhão? Pessoas reunidas por uma causa, que é o Evangelho de Jesus Cristo, partilhando das suas vidas, partilhando do seu tempo, partilhando do alimento, colocando os seus pedidos de oração, e eu quero mostrar para vocês a bomba atômica, a força que é um grupo caseiro orando por um pedido.
essa semana, no nosso grupo caseiro, no final nós encerramos sempre com pedidos de oração. A Karine, que está lá na porta, que não me deixa mentir. A Karine, eu perguntei se alguém queria pedido de oração. E a Karine trouxe uma situação que na hora parecia improvável. Ela disse, o meu irmão, que é motorista de caminhão, está em São Paulo e a carreta foi roubada. Fazia 3 dias, estavam procurando. Só que 3 dias, as possibilidades de encontrar a carreta eram mínimas. E a família até queria que ele viesse embora. Então, naquele momento, a gente colocou em oração. Vamos orar? E eu lembro dessa frase que eu disse assim, ó, que o Senhor mostre onde está. E nós oramos um pedido e um amém em concordância. No outro dia, a Karine colocou uma mensagem no grupo. Glória a Deus, milagre aconteceu. A carreta do meu irmão foi achada em São Paulo. Qual a probabilidade disso acontecer? A gente tem que ficar acostumado a viver pequenos milagres. Quanta incredulidade há no nosso coração, às vezes, de não pedir oração. Quão improvável era. Será que não passou pela mente da Karine? Ai, será que eu peço oração sobre isso? É tão improvável que ele ache o caminhão em São Paulo, depois de 3 dias. Quantas coisas a gente duvida de colocar na mesa, dizer, meu irmão, ora comigo aqui. Minha irmã, ora comigo aqui. Eu estou precisando. A palavra diz que se 2 ou 3, eu vos concederei. Vamos orar junto por determinada situação. Casais orando por seus filhos. O grupo caseiro, que é essa nova cultura que a gente está estabelecendo como igreja, é a oportunidade dos milagres acontecerem, é a oportunidade da comunhão acontecer. E para mim, o meu testemunho foi um passo de obediência, abrir a nossa casa para o grupo caseiro. O Cris sempre gostou muito de grupo caseiro. E eu sempre... eu não gostava muito desse movimento. Gente, eram 15 pessoas lá em casa. Abre porta, abre portão. É o cachorro, é as crianças, é a comida. Mas é algo que Deus está trabalhando no meu coração. Porque o Senhor me diz, é na comunhão que tu vai ser curada, Angélica. Nos relacionamentos. É falando do meu evangelho, é falando do que o Senhor faz em ti. E por obediência a um pedido do pastor Marcelo. Porque é muito fácil a gente optar pelo isolamento. É muito mais fácil a nossa zona de conforto. A gente ficar na nossa casa, ou a gente não querer abrir a nossa casa. A gente se acostuma a viver isolado, e o Senhor quer a comunhão. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Diz para o seu irmão do lado. Você não foi feito para andar sozinho. Então não perca a oportunidade de viver a comunhão dos pequenos grupos, onde nós vamos orar junto, onde nós vamos conversar sobre a palavra, e aí entra uma segunda cultura que a gente quer, e estamos dando os primeiros passos para estabelecer como igreja. O grupo caseiro vai ser um local de discipulado. Porque o grupo caseiro, ali, você vai ter oportunidade de deixar o evangelho, a palavra de domingo, falar com você, e lá no grupo caseiro você compartilhar. O Senhor falou algo comigo no domingo, e eu quero dividir com os irmãos o que o Senhor falou, mas mais do que isso, eu quero dividir as resoluções. As resoluções que eu preciso tomar. Isso é discipulado. O que é o discipulado? Pegar o evangelho, pegar as escrituras, e como o pastor Marcelo falou, que a palavra entre em terrenos férteis, onde a palavra germina e faz raiz, e a gente toma resoluções, senão a gente só assiste culto de domingo. O discipulado é pegar o culto de domingo, e a partir do culto de domingo, te fazer as seguintes perguntas: o
que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito. O que você vai fazer a respeito desse princípio de comunhão, desse princípio de discipulado, desse princípio que é ter relações saudáveis por honra a Ele? Então temos duas oportunidades de viver propósitos de Deus de comunhão e discipulado através dos grupos caseiros. E qual é o inimigo da comunhão? Quem caminha comigo, eu sempre falo para ficar atenta a algo que eu chamo de isca de Satanás. Satanás larga a isca, quem pesca? Sabe o que é? O peixe vem pela isca, né? Uma presa vem pela isca. Aí o diabo lança a isca. Que isca é essa? São problemas relacionais. Uma ofensa, uma palavra maldita, uma frase mal escrita no WhatsApp, um comentário desnecessário. São as iscas de Satanás para acabar com relacionamentos, porque se não tem relacionamentos, não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem igreja. E assim, através de pequenas iscas, A não se entende com B, C com D. Daqui a pouco eu não vou no grupo caseiro porque eu estou com problemas de relacionamento. Ou eu deixo de ir à igreja porque eu estou com problemas de relacionamento. As estatísticas mostram que as pessoas não deixam de ir na igreja porque não gostam da cultura da igreja. As pessoas deixam de ir na igreja por causa de outras pessoas. Mas isso é isca do diabo. E diz assim, eu não vou cair mais nessa. Diz aí pro teu colega do lado aí. Eu não vou cair mais nessa. Eu não vou cair em isca de Satanás no meu casamento. Eu não vou cair em isca de Satanás no meu trabalho, na minha igreja. Satanás não me pega mais destruindo relacionamentos e me tirando da comunhão, me arrancando da comunhão. Eu vou ficar atento. E do outro lado, qual é a nossa responsabilidade? O Senhor me deu mais um versículo. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. E termina assim. A 7ª coisa que o Senhor detesta: aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, às vezes, a gente é usado também pelo diabo para acabar com a comunhão da igreja. A partir do momento que eu ouço uma queixa de um outro irmão e eu não faço a pacificação, eu não sou um promotor de pacificação de relacionamentos. Eu sou alguém que cutuca e põe lenha na fogueira. Então eu preciso me converter disso e ser um promotor da comunhão da igreja. Fechar os meus ouvidos para fofoca. Se está percebendo que alguém está ferido e machucado com alguém, leva palavras de conforto. Mas não encoraja ao desentendimento. Eclesiastes 4:9 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. E se 2 dormirem juntos? Vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade.
Gente, há um fracasso no isolamento. Há um fracasso em achar que a gente pode andar sozinho sem comunhão de igreja. Há um fracasso no relacionamento. Quem vai nos aquecer? Se eu não tiver amigo, a palavra diz, quem vai me ajudar a levantar? E se eu cair, eu quero te perguntar, e se você cair? Como estão os seus relacionamentos? Como está a força dos seus relacionamentos? Todo colapso, ele não se dá, todo colapso de igreja, ele não se dá por falha de métodos, mas por falhas de relacionamentos. Sozinhos nós fracassamos. E eu me dei conta, recentemente, que o meu afastamento da igreja, eu não tinha pecado contra o pastor Marcelo. Eu tinha pecado contra a igreja. Eu tinha pecado contra a noiva de Cristo. Ano passado, em setembro mais ou menos, com o coração muito altivo, eu decidi sair da igreja. Eu abandonei os ministérios. Eu abandonei o pastor Marcelo. Eu abandonei a Laura. Abandonei as minhas irmãs. E decidi caminhar sozinha. E caminhar sozinha não é sustentável. Caminhar sozinha é uma derrota. É um fracasso. E as coisas vão ficando cada vez piores. Sem igreja, sem pastor, sem amigos, sem relacionamentos. Porque eu decidi me isolar. Porque eu decidi viver na minha caverna. E Elias, lembrei de Elias, porque Elias teve muito êxito nos seus métodos. Mas foi um fracassado em termos de relacionamento. Foi capaz de derrotar 400 profetas de Baal. Mas não foi capaz de se relacionar. E estava sozinho. Sozinho numa caverna. E eu fui para a minha caverna, viver a minha depressão, não honrando a minha família, não honrando a minha igreja, não honrando quem tinha investido em mim, não honrando quem tinha acreditado em mim. Mas o Senhor ministrar que eu tinha pecado contra a igreja. Eu tinha pecado contra a igreja, contra a noiva de Cristo. E as coisas só foram piorando. E no dia 8 de novembro, dia do aniversário de 1 ano do Benjamin, num ato de desespero, eu tentei suicídio. Fiquei 7 dias internado. E pela misericórdia de Deus, Ele me deu graça e uma nova chance. E eu nunca mais quero viver assim. Eu nunca mais quero viver sem a comunhão. Eu quero ver a minha casa cheia. É muito difícil voltar às acusações. As acusações do diabo são muito grandes. Foi muito desafiador vir trazer essa palavra. Mas o Senhor gerou algo novo. E isso novo que o Senhor gerou, que eu quero dividir com vocês, é dizer, viva princípios. Viva os princípios da palavra. Por quê? Por que os fracassos na nossa vida acontecem quando a gente escolhe os nossos próprios métodos e não os métodos da palavra de Deus?
gente precisa de parceiro de prestação de contas. A gente precisa de uma vida de vulnerabilidade. A gente precisa de transparência. A gente precisa de relacionamentos. Resumindo, a gente precisa da igreja. É a noiva que o Senhor nos deixou. E Apocalipse fala do encontro da noiva com o Cordeiro. E para encerrar, algo que eu achei muito legal. Eu descobri, não sabia disso, que um cavalo, um bom cavalo, sozinho, ele é capaz de arrastar até 1000 quilos. 2 cavalos, eles não arrastam 2000 quilos. 2 cavalos juntos arrastam 10.000 quilos. Não há uma soma de forças, há uma exponenciação, uma força exponencial. Se nós nos unirmos como igreja, se nós entendermos a força dos grupos caseiros, a força que há na comunhão, a força que há no discipulado, essa igreja vai se tornar imparável. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Ouça o Espírito Santo, que Ele fala com você. Será que o Senhor não está te pedindo para inverter a prioridade das coisas? Será que o Senhor não está te encorajando a tomar resoluções de restauração de relacionamentos? Quem é a pessoa que vai dizer sim e amém para as suas orações? Quantos querem tomar a decisão de participar de um grupo caseiro, que ainda não tomaram? Levanta sua mão. Quem quer abrir a sua casa para receber um grupo caseiro? Você pode tomar essas resoluções durante a semana. Transformar o seu lar num lugar de bênção, de recebimento da palavra. Mas você assumindo um compromisso com Deus hoje aqui, de entrar na comunhão, eu firmar um compromisso de ser igreja.